Hoje vamos te levar direto para a Alemanha. Vamos falar sobre a uva Riesling e os maravilhosos vinhos que ela produz. Komm mit uns! Hallo Leute! Wie geht's? Willkommen bei Vinho de Porão. Ich bin Ricardo. Und ich bin Monique. Vocês devem estar se perguntando por que esses trajes? Esses trajes são usados na maior festa de cervejas do mundo, a Oktoberfest de Munique, lá na Alemanha. Tá, mas o que isso tem a ver com vinho? Tem a ver que hoje a gente vai falar da uva, protagonista, a uva Riesling, lá dos vinhedos alemães. E isso não é por acaso, já que a sua origem é na Alemanha, além dos alemães especialmente gostarem de usar esses trajes lá no sul do país. E é só na Alemanha que dá essa uva? Não, claro que não. Aqui no Brasil existem exemplares maravilhosos de vinhos da uva Riesling. Só que essa uva, como a gente falou, tem origem lá na Alemanha. E é lá que ela se expressa melhor. Mas infelizmente, esse ano a Oktoberfest ela foi cancelada por causa da pandemia. E ela acontece normalmente no fim de setembro até o início de outubro. E como nós ainda estamos em outubro, estamos aqui para homenagear essa festa e aproveitar para falar do principal vinho que vem daquela região. Conhecida no mundo como uma das melhores castas para o vinho branco, a uva Riesling possui uma forte ligação com a história do mundo dos vinhos e com a cultura de várias regiões. Existem registros do seu cultivo desde o século XV, sendo o mais famoso e aceito pelos estudiosos como o de um inventário que pertenceu a um armazém lá no ano de 1435, em que relatava a presença de uma uva chamada Rieslingen. Para se ter uma ideia, a Alemanha cultiva mais Riesling do que qualquer outro país no mundo, principalmente na região do Mosel, e é responsável por muitos dos exemplares mais surpreendentes do mundo. E essa cepa também é essencial lá na Alsácia, no leste da França, e ela também vem ganhando destaques na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e aqui no sul do Brasil, que muitas vinícolas já começaram a explorar essa uva. Para a gente começar a falar da videira que origina a uva Riesling, é importante dizer que a gente não deve confundir a Riesling renano com a Riesling itálico, porque as duas não têm nada a ver uma com a outra. Pois é, a Riesling é uma variedade de uva que se adapta a diferentes climas e regiões. Por causa disso, ela é cultivada desde a Alemanha até onde tem muito calor lá na Austrália. Mas o seu melhor desenvolvimento é em temperaturas mais moderadas e mais frias. Os cachos têm uma coloração verde amarelada com um tamanho médio e delicadinho. Os vinhos elaborados com essa casta costumam ter uma acidez bastante destacada e extremamente aromática. Os melhores brancos dessa casta costumam ser os varietais. E com textura bastante envolvente, os vinhos elaborados a partir da casta Riesling podem ser mais secos, mas também podem ser meio doces e até bem doces. Os vinhos Riesling são um dos mais aromáticos do mundo. Eles costumam ser bem brilhantes, que é uma característica por ser justamente um vinho bem ácido. E quando jovens, eles são bem clarinhos, com uma coloração que tende a ser o amarelo esverdeado. Já com a evolução deles, eles começam a ganhar tons mais dourados, que começam a surgir. E justamente em relação aos aromas, as notas frutadas que mais se destacam normalmente são o abacaxi, o pêssego e a pera. Mas são as frutas cítricas que predominam, né? Como a lima, limão e mesmo casca de laranja. E os aromas que mais diferem a Riesling das outras uvas são o que nós chamamos de minerais, podendo lembrar pedra de isqueiro, grafite, sílex, petróleo e lá vai. É um vinho geralmente pouco alcoólico e com acidez elevada. A gente repete e repete isso porque é a característica mais marcante desse vinho. E ao contrário da maioria dos brancos, é um exemplar que envelhece muito, muito, muito bem dentro da garrafa. Aliás, o envelhecimento do Riesling em barris de carvalho não é recomendado, justamente para não mascarar os seus aromas e as suas características. Os vinhos secos a partir dessa uva são elaborados com as uvas colhidas em plena maturação. Mas, como os açúcares da uva são consumidos pelas leveduras durante o processo da fermentação alcoólica, a bebida fica bem seca, ou seja, sem açúcar. Naturalmente, a uva Riesling pode apresentar excelente concentração de açúcares,
Assim, tem formas de preservar parte desse açúcar na bebida, resultando em vinhos de sobremesa muito interessantes. São usadas basicamente 3 técnicas. A técnica de congelamento das bagas pelo frio intenso, o ice wine, que a gente já falou aqui, pela desidratação natural da fruta ainda na planta, late harvest, que também a gente já disse. E também pela ação de um fungo muito famoso chamado Botrytis cinerea, a podridão nobre, onde mesmo ele rompe a casca das uvas, fazendo com que parte da água evapore. A recomendação é que esse vinho seja servido frio, em uma temperatura ali pelos 6 e 8 graus. Os vinhos secos normalmente harmonizam muito bem com as carnes brancas, como as de porco, por exemplo, porque ela tem uma boa gordura para contrastar com a acidez desse vinho. E os vinhos doces casam perfeitamente com sobremesas como o tradicional strudel de maçã. Nossa, que combina muito bem a doçura com essa acidez do vinho. Então é isso, pessoal. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana a gente vai estar postando vídeo novo, com informação, dicas, sugestão, para descomplicar algo considerado tão difícil que não é, que é o vinho. Caso a gente ainda não tenha falado algum assunto aqui que você queira muito saber, escreve pra gente. So, Dankeschön! Bis bald! Prost!